O diabo ouve a nossa oração? Perguntas feitas nos comentários. Muita gente ora apenas em pensamento. E isso eu tive até um diálogo, né, uma conversa que foi pra frente, eu tive que explicar, ensinar a pessoa, biblicamente, que não há por que temer isso. Mas olha onde nós vamos chegar, meus irmãos. Tem pessoa que ela ora só em pensamento, só aqui. Porque acredita que se falar em voz alta, o diabo vai ouvir e vai impedir a resposta, como se Deus estivesse limitado à audição do diabo. Presta atenção nisso aqui. Onde está escrito isso na Bíblia Sagrada? Pelo contrário, meus irmãos, em muitos textos, Deus incentiva o seu povo a clamar, a gritar bem alto, a levantar a voz, a abrir a boca, e vou te falar aqui de algumas situações e você vai ver só que coisa tremenda. Deus protege a nossa oração com fogo, com muro, com presença, com anjos, com o Espírito Santo. Em Isaías 58:1, Deus diz: clama em alta voz. Guarda isso, escreve no papel. Clama em alta voz. Deus quer ouvir a tua voz. Não que você orar em pensamento é errado. Há oportunidades, há ocasiões, há situações que sim, você pode e deve orar em pensamento. Mas o tempo todo pensando que o diabo vai ouvir e Deus se limita a isso? Não, aí você está chamando Deus de mais fraco que o diabo, sendo que Deus é o criador de todas as coisas. Então vamos lá. Na continuação do versículo diz assim: não te detenhas, levanta a voz, boca, voz, fala comigo, como se fosse uma trombeta. Olha isso. No Salmo 81, verso 10, eu faço questão que você leia. O Senhor ordena e diz assim: abre bem a tua boca e a encherei. Eu te encherei de bênçãos, de vitórias, de alegrias, de força, de graça, de perdão, de misericórdia, de prosperidade. Mas abra bem a tua boca para falar comigo. Davi disse no Salmo 142, no versículo 1: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz, não é em pensamento. Com a minha voz suplico ao Senhor. Não é pensamento, é voz. Quer mais? Tem. Jonas, ele afirmou assim, olha: do ventre do inferno, ou seja, no estômago do grande peixe ou da baleia, gritei. Ele diz: eu gritei e tu ouviste a minha voz. Então, o que foi que a baleia fez? Vomitou Jonas, porque ele gritou ao Senhor com a sua alma. Isso está em Jonas capítulo 2. E novamente, Davi, ele declara, não é? Ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor. Clamei é você soltar a voz para que Deus te ouça. E ele completa dizendo assim: e ele me ouviu. No Salmo 3, versículo 4. A pergunta não é se o diabo ouve. A pergunta é: ele pode impedir Deus de responder o que eu estou falando com ele, com Deus? Claro que não, meus irmãos. No Salmo 34, no versículo 7, esse é muito bem conhecido também de nossos irmãos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O diabo não tem como se aproximar e ouvir a oração de um servo de Deus, porque está acampado, rodeado com anjos. O diabo está ao derredor, o diabo está lá fora. Outra coisa, ele não é onisciente. Tem tempo que ele está lá do outro lado do planeta, lá no Japão, sei lá onde, tentando as pessoas lá. Por aqui estão os demônios, viu? Entenda isso. Os anjos estão fechando esse círculo para que o diabo não te ouça. E se o inimigo ouvir, tenha certeza de uma coisa: ele está limitado por uma lei de Deus. O que ele fala comigo, tu não interfere. Por quê? Se ele interferir, o diabo sabe, os demônios sabem perfeitamente, meus irmãos. Qualquer experiência que teve com o gadareno, não nos mande antes do tempo para o abismo, para o fogo do abismo. Não nos mande para lá. Ou seja, eles temem, eles obedecem, eles respeitam as leis que Deus coloca para o crente. Entenda isso. O anjo do Senhor está acampando ao teu redor. O Senhor é muro ao teu redor. O Senhor é fogo ao teu redor. Em Zacarias 2, no versículo 5, diz assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo. Muro de fogo. Leia mais Zacarias 2, do versículo 4 até 8. Em Hebreus 12, 29, diz assim: pois o nosso Deus é fogo consumidor. E o diabo teme isso. Ele consome o diabo se ele marcar bobeira, ele é queimado. Não os seus filhos. Seus filhos não são queimados. Queimado é o capeta, é o inferno. Viu? Você é lavado, você é remido, coberto pelo sangue de Jesus. E o diabo não suporta o sangue de Jesus. Pegou, meus irmãos? Então vou terminando aqui. Então pare de orar em pensamento por medo que o diabo vai te ouvir. Que ouça! Mas há uma lei que Deus estabeleceu entre o Filho de Deus e ele: anjo, fogo, muro de fogo, Deus ao redor, presença do Eterno. Quando você abre a boca, Deus desce. Quando você abre a boca, ele está ali. Ele mora, aliás, em você. Então pare de dar ao inimigo um poder que ele não possui, que Deus não deu para ele. Quando você ora, sua fé não deve estar focada no diabo te ouvindo. Sua fé deve estar focada em Deus te respondendo, aleluia. O diabo só ouve oração contrária. Se você estiver orando contra alguma pessoa, querendo prejudicar alguma pessoa, essa pessoa, esse crente está orando é pro diabo, não para Deus. Não tenha medo de abrir a sua boca, você é santo, você é santa. Não tenha medo de clamar, não tenha medo de buscar ao Senhor com intensidade, com fervor.
Quem controla a sua vida não é o inferno, não é o diabo. Quem controla a sua vida é o seu Deus. E termino aqui. Creia mais no poder de Deus que ouve do que o ouvido do diabo, que só quer amaldiçoar. Me segue, compartilha. O céu continua governando. O céu continua governando e nenhuma oração feita com fé deixa de chegar ao trono de Deus. Comente, Deus é muro de fogo quando eu oro. Deixa a tua opinião para também podermos fazer aí a nossa interação com nossos amados irmãos. Mas não se esqueça de comentar, Deus é muro de fogo quando eu oro. Deus te abençoe.